Gravar. Olá, eu sou o Ribeirinho Nogueira. Eu estou fazendo um vídeo para responder as perguntas sobre o projeto Totipá, onde eu saí de São Luís do Maranhão de bicicleta, fui até o Chile e voltei. Foram 8.000 quilômetros pedalados, 14.000 quilômetros viajados, e vem chegando muita pergunta sobre diversos aspectos da viagem e resolvi fazer um vídeo para responder. Vou começar com uma pergunta muito interessante. Como é o seu olhar agora para o Marcelo que morava em Salvador? Bem, eu nasci no Mato Grosso do Sul, fui criado em Salvador até os 27, 28 anos e morava em São Luís quando decidi começar a viagem. Sou conhecido como Ribeirinho, mas de nascença meu nome é Marcelo. E a grande questão dessa viagem foi como posso dizer, o debate entre o Marcelo e o Ribeirinho. Porque o Marcelo é uma pessoa comum, que tem vontade de ter um emprego, sua estabilidade, quer se vestir bem, quer ser reconhecido, quer ter sua casa, suas coisas. E o Ribeirinho é o contrário disso. O Ribeirinho quer ajudar todo mundo que passa na frente dele, se preocupa com todo mundo, não quer casa, gosta de dormir embaixo das estrelas, não se preocupa com comida, com dinheiro, ele acha que as pessoas vão ajudar ele no caminho. Então assim, justamente esse diálogo do Marcelo, que é o eu, e o Ribeirinho, que é o mundo, foi fazendo os questionamentos e muitas das histórias que estão no blog e que vão virar livro ano que vem. Então, aos poucos o Marcelo tá desaparecendo, né? Eu não consigo mais me encaixar nas coisas que eu fazia, não tenho mais interesse em estar com os amigos que tanto gosto, porque existem questões que o Ribeirinho mostra pra mim e que tá mudando todo o meu conceito de filosofia de vida, né? E então me perguntaram como será o conteúdo do seu livro. Terá as histórias e um pouco do aprendizado conquistado buscando concluir o projeto Totipá? O que muita gente não sabe é que eu não era viajante, nunca tinha pedalado, sou barbeiro com bicicleta, mas consegui terminar o meu primeiro livro. Eu antes achei que tinha terminado, que é o Totipá. E boa parte dos personagens vivem no Chile e Bolívia. E eu sentia que precisava de conhecer a dança, a comida, o jeito, a história do lugar, fazer uma pesquisa de campo, e eu não tinha dinheiro para passagem, então o jeito que eu consegui foi pegar a bicicleta e ir com a cara e a coragem. Então, o interessante é que eu voltei com 2 livros. O Totipá, que é um romance, que fala de fantasia, fé, poesia, e que está cada vez mais forte. Para terminar a pesquisa dele, eu preciso passar pela Chapada Diamantina, na Bahia, que faz parte do próximo roteiro da viagem. Só que eu voltei com outro livro que se chama Ribeirinho Soul, que são as melhores histórias do blog. Eu não sabia que as histórias iam ter tanto impacto. Então assim, as pessoas se divertem lendo, choram, ficam angustiadas comigo, porque tem momentos lindos, momentos difíceis, momentos de choro, momentos de alegria, muitos questionamentos, que eu passo por coisas que eu nunca passei antes, como fome e não ter um lugar para tomar banho e outras coisas mais. Então, esses 2 livros, eu pretendo terminar eles para publicar no ano que vem. Então, é isso que faz parte do projeto. Então, eu fui na esperança de escrever o primeiro livro e estou vindo com o segundo, que é sobre alguém que foi atrás do primeiro livro, né? Então, assim, perguntaram pra mim de quem ou do que você sentiu mais falta. Eu senti muita falta da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, os clássicos, e do meu violão. Eu saí daqui de São Luís e fui com um violão adaptado no fundo da bike até Mato Grosso do Sul. E aí eu fui ganhando coisas pra frio e não cabia mais o violão, deixei pra trás. E fez uma puta falta. Quando você entrou nessa jornada, sabia das dificuldades que iria enfrentar? E se sabia, por que continuou? Há muito tempo atrás eu tive uma visão sobre um sítio cheio de crianças, com um projeto artístico lindo, com uma coisa assim, muita fantasia, ludicidade, e eu sinto que é real. Então é isso que me motiva. Cada vez que eu passava por uma dificuldade, eu ia nesse sítio, via as pessoas que estavam lá, as crianças, o projeto, a comunidade que estava participando, e eu voltava para essa realidade, para o presente, com mais força.
Então, mesmo sabendo das dificuldades, eu pensando no que eu pretendo fazer e com a ajuda de muitas pessoas, era o que me motivava. Pode vir a dificuldade que fosse. Se você tivesse que escolher uma frase para definir o maior aprendizado que você teve em toda a sua viagem, qual seria? Simples. Não tenha vergonha de pedir e agradeça sempre. Mesmo que as pessoas não te ajudem, agradeça. E parecem coisas simples e óbvias, mas as pessoas hoje em dia não sabem pedir, não sabem agradecer e quando não recebem ajuda ficam angustiadas. Então é o que fica sempre pra mim, a questão do pedir e do agradecer. Sabe dizer hoje o que você tem de melhor e pior? Eu acho que o que eu tenho de melhor é acreditar nas pessoas. Eu acredito em todo mundo, eu acredito que todo mundo pode melhorar, todo mundo tem direito a outra chance, que o homem vai despertar em algum momento e que a gente vai mudar essa realidade mundial. Eu acredito nisso. E o que eu tenho de pior é a sensibilidade. Passando por tantas dificuldades e histórias assim, a morte sempre perto de mim, a loucura, eu fico muito sensível. Então quando alguém me distrata ou me discrimina ou me faz sentir mal, aquilo fica ecoando muito forte no meu peito e eu não consigo simplesmente ignorar. Então pedalo dezenas, centenas de quilômetros tentando me livrar daquele sentimento que fica e remói. Então acho que é isso que eu tenho de pior, essa sensibilidade, que pra mim tem hora que vira fraqueza. Houve alguma interlocução entre os personagens do seu livro e as pessoas encontradas na estrada? Sinceramente não. Eu fui atrás dos lugares onde meus personagens vivem para entender a história deles, então assim, com contexto cultural, eu fechei completamente a psique dos meus personagens, entendi porque alguns são de tal jeito, outros de outro jeito, mas em relação com as pessoas não teve essa interlocução, teve com o lugar e a história que me contava porque meus personagens eram daquele jeito. Você chegou em algum momento e perdeu o senso da realidade? Olha, quase. Essa era uma das minhas preocupações, a solidão e as dificuldades e a falta de coerência na atitude do ser humano, às vezes me fazia assim, quase esquecer de tudo que eu estava fazendo e só sair pedalando sem objetivo. Aí eu tinha que voltar para as motivações do que eu estava fazendo aquilo ali. E duas coisas que eu fiz que me ajudaram muito foi cantar. Eu cantava muito, cantava o tempo todo na estrada. Então as pessoas passavam de carro e eu tava gritando, ensandecido, cantando música do Rei Leão e cantando tudo que você imaginar. Isso me trazia energia, me fazia eu perder a noção de que eu tava pedalando por horas e horas e horas e também me trazia pro meu centro. E outra coisa que eu fazia muito, eu entrava na narrativa de Totipá. Então eu revia as coisas que aconteciam, chegava a bater papo com meus personagens, sorria do que eles falavam pra mim e indo para essa realidade paralela que é do meu livro, eu conseguia me focar nessa realidade que eu estava. Então eu não me perdia, não perdia esse senso de realidade por completo. Mas tinha horas realmente que chega a solidão, o nada, a fome, o sol, o frio, você fica mesmo desnorteado. Pelo menos no meu caso, eu tenho tendência a viajar bastante. Você conheceu muitas pessoas ao longo da sua viagem e também suas histórias de vida. De tudo que viveu e escutou, qual a história que mais tocou seu coração e por quê? Olha, foram muitas histórias e todo mundo tem história. O que falta às vezes é alguém que saiba contar. Mas quando eu penso assim, a primeira história que vem na minha cabeça é a história do Gabriel, na cidade pequenininha de Nova Califórnia, no estado de Rondônia, onde ele ficou rondando assim a barraca, puxou papo e desabafou a história dele. Ele tem 16 anos, ele foi... A mãe dele casou com um cara que era muito violento, bebia muito e que judiava dele até expulsar ele de casa. A mãe, que tem 4 filhos com esse padrasto, foi submissa, aceitou essa decisão. E hoje o Gabriel ele ajuda um posto de gasolina no restaurante, mora na casa do amigo da escola e ainda sonha, né? Sonha em terminar a escola e
fazer a faculdade de engenharia agrônoma em Porto Velho. O que me chamou a atenção na história do Gabriel, que além dele ter um olhar assim que precisa de carinho e que tem essa falta familiar, ele ainda é um bom garoto, ele tem uma alma caridosa. E toda vez que eu lembro da história dele, eu fico tentando entender por que algumas pessoas na diversidade da vida se tornam ruins, amargas, fechadas, e outras conseguem manter aquela centelha do sonho e da bondade. Se eu pudesse pegar essa fórmula para usar no sítio Totipá, eu faria. Então eu penso sempre no Gabriel, é uma história que me marcou bastante. E eu prometi para ele que depois de publicar o livro eu vou entregar um na mão dele. Queria saber, essa foi boa. Queria saber se elevar seu espírito a esse estado de magia que você tanto descreveu, de alguma forma te ajudou a conter os instintos carnais. Eu tenho um tempo mudando a minha filosofia de vida e decidi que eu não faço mais sexo, eu só faço amor, né? E essa viagem fortaleceu isso. Agora é verdade que o amor ele está em raridade hoje em dia. Então faz um bom tempo que eu vivo meu celibato, quase sempre tranquilo. E nos dias que aperta eu me resolvo sozinho, se é que você me entende. Mas mantenho, pode ser que amanhã não, mas hoje eu consigo manter essa filosofia de não fazer sexo, porque com o tempo de vida isso me mostrou que não me fazia bem. E em seguida perguntaram se eu me apaixonei por alguém, se eu namorei durante a viagem. No Mato Grosso do Sul, um pouco antes de sair do Brasil, eu tive uma faísca de paixão, mas eu tive que pegar a estrada, então não deu tempo de pegar fogo, apenas. O que mais te impressionou? Eu ouvia muita gente falando sobre isso, eu vi muitos vídeos na internet antes de tomar coragem para viajar, li muitos blogs. E uma coisa é você ler à distância, outra coisa é sentir na pele, que é a diferença do pobre com o rico. A casa mais pobre, que você olha assim, gente, eles não tem nada, é a que mais quer te ajudar, é a que quer te dar comida, é a que oferece para você dormir, descansar mais um dia. Então assim, muitas vezes eu chegava na casa, naquela casinha bem humilde, pedia um pouco de água, as pessoas falavam assim, você já almoçou hoje, meu filho? Então assim, eu ganhava almoço. Aí em compensação, se eu parasse numa casa bonita, numa fazenda e pedisse água, as pessoas, quando vinham me atender, vinham desconfiadas, como se eu fosse tirar uma arma e assaltar eles naquele momento. Então essa desconfiança e essa falta de vontade de doar e o esquecimento da caridade das pessoas que têm mais, em contraposição das pessoas que pouco têm ou quase não têm e fazem questão de dividir e torcem por você, você vê que eles estão apoiando, é incrível. Isso foi uma das coisas que mais impressionou, e é tão simples, simples e contraditório, como a pessoa que menos tem é a que mais quer dar, né? Isso fica ecoando na minha cabeça e acho que vai ser um questionamento pro resto da minha vida. Muitas pessoas perguntaram se eu pensei em desistir. Quando eu saí de viagem, eu pedi pro meu pai me deixar em Bacabeira, que é uma cidade que fica a 50 km de São Luís, porque inseguro, eu tava com medo de passar pelo trânsito mais pesado da BR e também passar pelo presídio das Pedrinhas. Foi a época que tava rolando aquelas rebeliões, pelo menos a época que estava na mídia, que as rebeliões continuam. Então quando eu cheguei eu lembro que no caminho tava muito silêncio, meu pai naquela coisa meio fúnebre no carro, meu pai chorando embaixo do óculos escuro. Aí ele falou, filho, se você vê que você não vai conseguir, pode voltar pra casa, não é feio desistir não. Aí eu fiquei calado, porque eu não queria deixar ele preocupado, porque não existia a possibilidade de eu desistir. Porque dentro da filosofia do livro e da minha filosofia de vida, o impossível não existe. Então, se eu chegasse em algum momento em que encontrei barreiras a ponto de me fazer voltar e desistir, eu ia voltar pra quê? Pra quem? Quem eu era? Se tudo que eu acredito é o poder da fé e da magia. Como eu vou... Falo sempre que o impossível não existe e ia chegar, pô, encontrei impossível, vou voltar pra casa. Então, não existia essa possibilidade.